Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de agosto aqui pro canal. O primeiro livro que eu li no mês foi A Ilha Sob o Mar, da Isabel Allende, e infelizmente eu me decepcionei um pouco. Eu sei que o problema é sempre nós, quando a gente espera demais, mas da Isabel Allende eu li Paula e a Casa dos Espíritos, e eu sinto saber que são os dois melhores livros dela. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho essa sensação de que nada que eu leia dela vai se equiparar ao que a Casa dos Espíritos representa, eu sempre vou ficar na esperança de que seja a Casa dos Espíritos de novo. E, na verdade, eu não gostei muito de A Ilha Sob o Mar e eu espero de coração que eu me encontre ainda em outras obras dela e que eu goste mais do que eu gostei desse daqui. Ele é um livro interessante, a proposta dele é interessante, mas o ritmo é muito lento, eu demorei muito pra ler. E assim, por mais que eu ache a história interessante, a verdade é que eu não consegui me envolver com ela quase em nenhum momento, assim. Aqui a gente vai acompanhar a Zarité, que é essa menina escravizada que a gente vê aqui na capa, mas ela começa o livro, né, é um trechinho em primeira pessoa dela, falando que apesar de tudo ela acha que ela teve uma vida muito feliz e que ela teve mais sorte do que a maioria das outras escravizadas e escravizados que ela conhece, né. Então a gente vai conhecer a história. A maior parte do livro é narrada em terceira pessoa, mas a gente tem esses interlúdios em primeira pessoa com a Zarité contando um pouco da sua vida. E a história se passa no século XVIII, quando o Haiti era uma colônia francesa ainda, se chamava Saint-Domingue, e foi uma das colônias que ficou mais ricas na época por conta da plantação de açúcar, né? Então a gente vai acompanhar o império de uma família, que é a do Toulouse Valmorin, que veio aos 20 anos pro Brasil para cuidar dos negócios, né, do pai que tava morrendo, e ele vai então comprar a Zarité, que é uma criança na época. E, enfim, a vida deles, é claro, vai ficar entrelaçada e a gente vai acompanhar esse meio que romance de formação da Zarité, acompanhando ela pela vida, sempre querendo a liberdade, almejando a liberdade e encontrando a paz na dança, né, e nas religiões de matriz africana que ela seguia. Então ela adorava ouvir o som do tambor, era onde ela se transformava, e a gente vai acompanhando o crescimento dela no meio disso, e com isso também a gente vai acompanhando a vida do Valmorin e as questões políticas da época, a questão da descolonização do Haiti. Então ele é um livro interessante, ele é um livro importante, né, eu acho muito interessante uma história que tem uma escravizada como protagonista, eu sempre gosto desse tipo de obra, mas enfim, eu fico triste que ele não tenha rolado pra mim, assim, não é um livro que eu guardo com carinho, é um livro que eu vou lembrar do tanto que eu tive que penar pra ler, de tanto que a leitura se arrastou. Depois eu li Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare, que foi um livro muito gostosinho, que eu li mega rápido, que já teve vlog de leitura, né, pra ele aqui, então eu li durante um sábado e um domingo e vocês me acompanharam. E na verdade, assim, esse livro foi uma indicação da Ju Spor, ela gosta muito de romances de época, e ela me disse que a gente tava precisando disso na quarentena, então eu li, tava acho que R$10 na loja do Kindle, eu comprei. E realmente foi uma delícia, assim, tinha muito tempo que eu não lia romance de época e como não é meu gênero favorito, assim, não são obras que vão me marcar pra vida, acaba sendo um gênero que eu busco menos do que deveria, porque a verdade é que eles são muito gostosos e às vezes a gente só precisa de um pouquinho de diversão mesmo, né, e são livros gostosinhos, eu adorei shippar o casal, então eu matei saudade desse gênero, eu espero que eu me lembre de ler pelo menos um por semestre pra ter esse gostinho, né. Aqui a gente vai acompanhar então a história da Emma, que é uma costureira, e quando começa o livro, a Emma tá indo vestida de noiva pra casa de um duque, cujo nome eu esqueci porque eu sou péssima com o nome de personagem, pra cobrar uma dívida. Na verdade ela costurou esse vestido de noiva que era pro casamento do duque, só que o casamento foi cancelado e ninguém pagou o vestido. E ela tá precisando muito desse dinheiro, então ela se veste com o vestido porque ela acha que assim ela vai ser apelativa o suficiente pra ele pagar, e ela aparece na casa dele, assim, no momento em que ele tá escrevendo uma carta pro conselheiro dele falando que ele precisa arranjar uma noiva. E ela chega ali vestida de noiva. É claro, assim, né, romances de época são grandes clichês, a gente sabe como tudo vai terminar, mas eu gosto muito dessa história porque ela é como uma bela fera politicamente correta, porque tudo é consensual aqui, né, ao contrário da Bela Fera que tem um sequestro envolvido, né, e na verdade é horrível, apesar de eu amar. Aqui não, aqui esse protagonista, o casamento dele foi cancelado porque ele sofreu uma explosão numa guerra e ele ficou com o rosto desfigurado. Eu imagino ele meio como o fantasma da ópera, assim, porque é só metade do rosto que é desfigurada. E ele, enfim, a noiva cancelou o casamento porque diz que ele ficou um monstro e tal. E aí, então, quando a Emma chega lá desesperada, ele fala que ele pode salvar a vida dela, assim, e manter ela financeiramente
se ela topar casar com ele, mas que ela não precisa amar ele, ela não precisa manter relações com ele para além do ponto em que ela engravidar, porque ele precisa muito de um herdeiro. E aí, enfim, o livro vai correndo, é claro que a princípio ela nega, depois ela topa, aí fica esse casamento conveniente de fachada, mas é óbvio que os dois vão se apaixonando no meio do caminho, enfim. É um livro delicioso de ler, eu me afeiçoei muito ao Duque, eu acho que ele é um personagem muito humano e o que mais me encanta nele é que as motivações dele são sempre boas, assim. Ele é um cara traumatizado, teve esse problema dele ter ficado desfigurado com a guerra, então ele se acha horroroso, ele acaba afastando as pessoas dele por conta disso, mas ele tem motivações bonitas, ele é uma pessoa de bom coração, o fato dele querer um filho tem um motivo muito específico, que é muito mais bonito do que eu imaginava, assim, então enfim, foi um livro que eu gostei muito de ler e que eu recomendo. Depois eu li Fome, da Roxane Gay. Eu sempre acho meio tosquinho que eu subo com o livro assim, mas eu nunca sei o que fazer direito. Bom, Fome, da Roxane Gay, tem o subtítulo de Uma Autobiografia do Meu Corpo. E era um livro que eu já tava há um tempo querendo ler, mas acabava nunca comprando. Fiquei super feliz quando eu vi que ele tinha sido uma das indicações do Clube Leitura, que vocês sabem, eu sou curadora, então eu também recebo as obras na minha casa. E esse livro foi indicação da Diana Garbin. E bem, aqui a Roxane Gay vai contar uma história muito sincera e muito desnuda, dela com o corpo dela. Então ela chegou a ser obesa super mórbida, apesar de 261 quilos, e ela não pesa mais isso hoje em dia, mas ela deixa bem claro aqui que esse livro não é uma história de emagrecimento e de triunfo. Ela continua e acredita que sempre vai continuar sendo uma mulher obesa, e aqui ele é um livro muito pessoal e muito político ao mesmo tempo, porque ela conta das dores dela, mas ela conta principalmente também de como é você ter um corpo gordo, né, como é viver com esse corpo numa sociedade gordofóbica, mas também questões relacionadas à saúde, tanto mental quanto física. E quando a gente fala em saúde mental, aí é que a gente entra no mais profundo da história, que é por que ela se tornou uma mulher obesa. A Roxane, ela foi estuprada coletivamente quando ela tinha 12 anos. E ela encontrou na comida não só um refúgio para ansiedade, como uma forma de proteção. Ela tinha certeza que quanto maior ela ficasse, ela se tornaria repulsiva aos homens, isso não aconteceria com ela. 2, quanto maior ela fosse, mais ela seria protegida, em termos físicos mesmo. Ela acha que ninguém conseguiria derrubá-la se ela fosse uma muralha. E isso é tanta coisa, né, gente? É tão profundo, é tão dolorido. E eu acho que esse livro não é perfeito, tá? Tem vários momentos em que ele se torna cansativo, repetitivo, mas eu acho que ele é perfeito pela coragem que tá aqui, sabe? É um nível de coragem, de vulnerabilidade, de se aceitar vulnerável, colocar isso pra fora e escrever tudo isso, publicar um livro, que eu tenho vontade de aplaudir essa mulher, de abraçar não, porque ela fala que ela não gosta de abraços, então a gente tem que respeitar, mas eu tenho muita vontade de aplaudir, de abraçar espiritualmente, sei lá, pra dar os parabéns mesmo. Ela teve muito culhão de colocar isso aqui no mundo, sabe? Então, enfim, isso eu acho que é o principal desse livro, é isso mesmo, esse voto de vulnerabilidade que ela coloca aqui, de eu vou me mostrar desse jeito, é isso que eu tenho pra dar. Então, enfim. Vocês não contavam com essa aparição, mas eu falo que eu não entendo pessoas que leem muito e não têm Scooby ou Goodreads, porque eu, de fato, organizo a minha vida literária por lá. Se eu não anoto, não aconteceu. E aí, é claro que na hora de pensar nesse vídeo, eu fui lá no Scooby, vi o que eu tinha lido entre o fechamento de julho e agora, e fiz o vídeo. E aí, depois eu fui... Gente, mas eu li outro livro. E cadê o livro? Pois é, eu tinha esquecido de botar ele no Scooby, que é o No Fundo do Poço, da Buxia Mecheta. Só que eu fui procurar o livro pra pegar, pra fazer esse interlúdio aqui com vocês, eu não acho o livro na minha estante de jeito nenhum. Eu acho que eu vivi uma alucinação. Eu devo ter inventado que eu li esse livro, mas eu li esse livro. Ele é a continuação do Cidadã de Segunda Classe, da Buxia Mecheta, que é uma autora nigeriana que eu gosto muito. Ela foi a grande inspiração da Chimamanda pra escrever, e o livro dela, o primeiro livro dela que veio pro Brasil foi O Alegrias da Maternidade, quando a Chimamanda foi curadora da TAG, né? E depois a editora dublinense começou a publicar toda a obra dela, e na verdade No Fundo do Poço foi o primeiro livro que ela publicou, mas depois ele escreveu, né, como seria o prequel dele, né, que é o Cidadã, mas eu quis ler primeiro o Cidadã e depois esse pra fazer essa linha cronológica. E aqui então a gente vai acompanhar a história da Ada, que é uma mulher nigeriana que tá morando em Londres, e nessa segunda parte, né, ela tá recém-divorciada com 5 filhos, tentando se reerguer, mas é muito difícil de reerguer quando você não tem muitas chances, né, então ela vai morar
no que ela chama de No Fundo do Poço, que na verdade é tipo um conjunto habitacional, e quem tá no fundo do poço aqui gravando sou eu, né? Porque assim, gente, eu já tava de pijama editando e eu peguei a câmera assim mesmo. Eu fiquei num dilema moral se eu mandava o fechamento sem o livro mesmo, ou se eu não usava o vídeo e gravava ele inteiro de novo. Amanhã eu pensei, por que não? Por que não fazer esse adendo? Então é isso, gente, eu li o No Fundo do Poço e eu gostei bastante. Eu gosto muito da escrita da Embecheta. Ela não é uma escrita bela, ela não é uma escrita incrível assim, mas ela é uma escrita potente de um jeito muito particular. Ela escreve de um jeito cru, mas também não é um cru tipo Saramago, assim. Ela tem o tom dela, sabe? Eu gosto muito disso nos livros dela, e foi mais um livro dela então que eu gostei bastante, e é isso. Depois eu li o maravilhoso Nascido do Crime, do Trevor Noah, um dos poucos 5 estrelas desse ano. Eu tô muito insuportável cada vez mais, eu não dou 5 estrelas pra nada, mas esse livro ganhou muito meu coração. Eu quero agradecer muito às pessoas que me indicaram ele. Eu não sei se todo mundo assistiu, mas eu fiz uma tag aqui no canal em que eu pedi pras pessoas no Instagram me indicarem um livro. Se elas pudessem me indicar um livro, qual que elas indicariam? E essa foi a resposta que mais se repetiu. Ela se repetiu acho que 3 ou 4 vezes. E aí eu fiquei muito afim de ler, só que ele não tinha sido lançado fora da tag Inéditos ainda, parece que agora ele foi, mas no momento em que aconteceu ele não tinha. E aí quando eu fiz esse vídeo, a minha amiga Tari do Literatura TV assistiu e disse que ela tinha 2 exemplares na casa dela, porque ela tinha recebido em dobro do tag Inéditos por engano, e eles tinham falado que ela podia ficar pra presentear alguém que ela quisesse. E aí foi muita sintonia, então ela me mandou o livro de presente e a gente leu juntas, mesmo. A gente marcava num determinado horário de noite de pegarmos o livro juntas e irmos comentando. Então foi uma experiência incrível. A forma com que o livro entrou na minha vida também foi especial, e foi maravilhoso ter lido acompanhada da Tari. E, enfim, muito obrigada por quem me indicou esse livro. Muito obrigada, Tari, por ter me mandado ele. Esse livro é realmente ótimo. Aqui a gente tem um livro de não ficção do Trevor Noah. Ele é um comediante da África do Sul, e aqui ele vai contar a história dele tendo nascido e crescido no apartheid. Só que a questão ele é filho de uma mulher negra com um homem branco, e o relacionamento interracial na época era proibido, então ele é um crime, a existência dele é um crime. E aí ele vai contar do que ele passou, de como que ele viveu, de como que a mãe dele tava sempre escondendo ele. Mas o livro é muito mais do que isso, porque a família dele são personagens, assim. A avó dele, pra mim, ela é muito nítida. A mãe dele é sensacional, é uma personagem chave da vida dele, com certeza, mas aqui do livro. E ele é comediante, no fim das contas, né? Então ele conta tudo de uma maneira tão gostosa e tão leve, mas que de repente dá uma porrada na cara, assim, que se apanha um pouco pra aprender a ser gente. É foda, esse livro é incrível, eu amei muito, e agora eu entendi porque as pessoas tanto recomendam. Eu também vou agora querer espalhar a palavra de Trevor Noah pra todo mundo, e é isso aí. Aí, gente, eu terminei um livro ontem, dia 1º de setembro. Vale, né? Eu vou considerar como lido em agosto, porque, pelo amor de Deus, terminei dia 1º, que também foi no Kindle, e que é o Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, que eu fiquei com muita vontade de ler, porque eu ouvi muita gente falando, e foi, na verdade, assim, aquele dia, assim, me deu uma vontade doida de ler, e eu botei no Kindle e eu li, sabe assim? E o livro começa muito bem. Eu devorei a primeira metade dele. Ele é um livro grandinho, tá? Ele tem umas 430 páginas, mas a primeira metade eu não vi passar. Eu devorei. Só que depois, infelizmente, ele ficou muito lento, pelo menos na minha concepção. Aqui a gente vai ter como se fosse um Lolita contemporâneo. A gente vai acompanhar a história da Vanessa em primeira pessoa, que se relacionou, ela acha que se relacionou com um professor enquanto ela era adolescente. E a gente tem 2 linhas temporais no livro. Uma delas é quando ela era adolescente, vivendo esse relacionamento, e a outra delas é 2017, quando ela é uma mulher de 32 anos que tá acompanhando denúncias de assédio acontecendo por aí com esse professor e com outros também. E ela começa a repensar, ela é obrigada a repensar o próprio relacionamento, né? Ela acredita que ela teve uma história de amor, mas será que foi isso mesmo? Ela vai ter que se revisitar. E, gente, o livro é muito intenso. Como eu falei, pelo menos na primeira metade, pra mim, ele é muito bem escrito. Eu ficava com ódio deste professor, porque ele é muito bem construído, ele é um abusador muito bem construído, e eu queria bater palmas pra Kate Elizabeth Russell. Eu espero muito que ela não tenha que ter entrado em contato com isso pessoalmente pra escrever. Mas enfim, o personagem é muito bem construído, e o quanto que ele se apoia nas fraquezas da Vanessa, e ela não percebe isso, mas a gente percebe. Isso ia me dando um nó na cabeça, meu Deus, eu quero recomendar esse livro pra todo mundo. Coisa que me deixa muito triste de pensar que na segunda metade ele perde totalmente o ritmo.
desanda, fica fraco, uma repetição de coisas, enfim, ele podia ter fácil menos 150 páginas do que ele tem, mas eu ainda assim acho que eu recomendo pelo menos a primeira metade dele, porque eu gostei bastante, ele realmente me envolveu e enfim, né, é um tema que precisa ser falado, né, e que é... Eu acho que ele acaba sendo, né, tem uma grande questão em volta de Lolita, que é a questão de que o livro, ele não problematiza a pedofilia, isso tem que ficar por nossa conta, né? Tem gente até que acredita que Lolita é um romance, né? Uma história de amor, um romance, que eu quis dizer, um romance romântico. E aqui, o diferente desse livro é que ele dá esse tom político, então a gente sabe o tempo todo que aquilo ali é um grande erro, um grande absurdo, um grande abuso. Então ele funciona muito nesse ponto, né? De não só contar uma historinha, mas de te deixar claro pra você que aquilo é errado. Né? Obras como Lolita, eu particularmente, né, enquanto apreciadora da literatura, acho que elas precisam existir e não acho também que o autor tem que explicar tudo e dar tudo mastigado pra gente. Eu acho que críticas podem vir em forma de uma boa e intensa história que não deixe tão clara a crítica, mas eu entendo que pode ser problemático, como no caso de adolescentes que leem e acham que é uma história de amor. Então eu fico muito perdida em relação ao que achar, no fim das contas, de obras como essa. E o Minha Sombria Vanessa não tem esse problema. Ele é claramente, né, contra, ele deixa isso muito claro o tempo todo, e eu tô me repetindo que nem o livro, assim, esse vídeo é quase a segunda metade do Minha Sombria Vanessa. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!